This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui de novo nessa... Conferência... Não é conferência, gente. Não sei o nome. Tem um nome pra isso? Eu não sei. A gente tá tentando fazer dar certo. Porque a gente tá nessa videochamada / conferência, eu não sei também. Eu não sei dizer também o que é isso, mas vamos lá, acho que vai funcionar. E hoje, nesse episódio, vocês já leram o barulhinho da dama andando, você tá ouvindo? Não, bonitinho. Então tá, então vamos lá. Então, gente, estamos aqui hoje para falar de um assunto que foi pedido lá no nosso Instagram, né, como indicação. E o que vocês gostariam que a gente falasse aqui. E uma das coisas que apareceu bastante foi comparações. E acho que esse é um assunto bem, infelizmente, comum para nós mulheres, né? E como que é pra ti, Elisa, lidar com comparações? Atualmente eu não tô me comparando tanto com outras mulheres, eu me comparo muito comigo mesma. E isso tá sendo um problema aqui, porque a gente sempre se compara com os sentimentos que a gente tem ou que a gente já teve. Então, tipo, se eu já fiz 30 coisas num dia, eu vou conseguir fazer de novo. E aí, quando você não consegue, você fica, mas por que eu não tô conseguindo? Parece até que eu tô cansada. Que coisa absurda, né? Você ficar cansada. Então, a tua comparação é com as tuas antigas versões. Sim. É uma coisa que tá acontecendo muito porque eu tô tendo muitas provas, muitos trabalhos. E eu fico muito estressada, porque eu me sinto muito burra. Eu falo, gente, mas como assim? Tipo, tem trabalho que eu não entendo as coisas e eu não faço as coisas. Eu não sou a pessoa que vai, faz e resolve, porque eu não entendo. Porque aqui não é só a língua que é diferente. A metodologia que eles usam é muito diferente da minha faculdade. Então, eu fico me comparando muito como eu era no Brasil, com essa questão de nota, com questão de tudo. E não dá pra comparar porque é totalmente diferente. Eu fui conversar com uma amiga minha ontem e a gente tava falando sobre isso, que é muito difícil estar aqui e tal. E a gente ficar se comparando é muito a gente desvalorizar o que a gente tá passando aqui, que é muito difícil também. Uhum, são outras coisas, são outros desafios, né? Sim, é outro rolê. Nossa, gente, eu passei um produto agora. Esse produto aqui, ele tem um cheiro muito bom. Amei. Do unicórniozinho? Uhum. O que eu ia te falar? E eu acho que tem esse negócio da comparação com as outras versões, que você tá me falando, muito voltadas, então, pra eficiência, pra atividades, pra resultados. Pra ti, essas outras versões também aparecem de outras formas? Então, aparece quanto, sei lá, aparência, relações ou não? Não, até que aqui não está aparecendo. Vou ser bem sincera que aqui não está aparecendo muito nas questões de relação. Com relação, eu não me comparo, eu me cobro mesmo. Então, não é uma comparação. E qual é a diferença entre comparação e cobrança, dona Elisa? Muito bom, muito psicóloga, Bianca. Pra mim, a diferença entre as duas é porque eu me cobro para alguma coisa e eu me comparo com alguém, sabe? Mesmo esse alguém sendo eu mesma. Entendi. E pra você, Bia, como é que tá sendo essa de comparação? Ou como já foi? Eu não sei. Já foi. Eu acho que agora, assim, eu tento muito me manter em paz quanto a isso, assim. O que os outros estão fazendo, eu deveria estar fazendo também. Eu já tive muito isso, eu acho que principalmente quanto às outras pessoas. Quanto a mim, eu acho que nem tem uma cobrança com a versão anterior. Eu acho que o que eu tenho não é uma... Já sei. Aqui, ó, eu acho que tem uma diferença também... Não, apesar que não, mas eu fiquei pensando assim, comparação, você já tem alguma coisa visual ou material, assim, acho que você já tem ali palpável com o que você se compara. Uhum. Tipo, você tem que ter uma certa expectativa, uma certa referência. Comparação não necessariamente, cobrança não necessariamente também, né?
cobrança, às vezes você não tem uma coisa tão palpável assim, não sei se isso pode acontecer, se isso é algo possível, mas gostaria. Já a comparação, eu acho que tem uma coisa palpável ali pra gente se comparar. E eu sinto que antes eu tinha isso bastante quanto as outras pessoas, tipo, mas outra pessoa consegue ou não. E quanto as minhas outras versões, eu sempre acho que as de trás fizeram menos, então eu sempre tenho que estar fazendo mais. Então eu acho que eu não me comparo com as outras versões, e sim me cobro pra sempre ser uma versão melhor. Que também não é muito bom, né? Mas de comparação, assim, eu vejo que na minha experiência é muito voltado pra isso, assim. O que eu fiz agora parece muito pouco em referência a outras pessoas. Parece que eu sempre tô pra trás, parece que sempre eu tenho que estar exercendo melhor tal coisa, porque se outra pessoa consegue, por que eu não consigo? Por que tá todo mundo conseguindo e eu não? O que eu tô fazendo de errado? Uma coisa bem errada, porque é como se tudo estivesse nas nossas mãos, né? Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, todo mundo tivesse no mesmo processo, no mesmo momento, e essa nunca é a verdade. Isso é verdade. E eu conversei isso com meu pai antes de vir pra cá, porque eu tive que... Na real, eu comparei um pouco, agora eu tô pensando, e eu sempre falo disso, mas eu sou muito próxima das minhas primas, e 2 das minhas 3 primas mais próximas já fizeram intercâmbio. Uma, principalmente, que é a mais velha, ela fez o intercâmbio. Eu falei, caraca, quando eu fizer o intercâmbio, eu vou ser igual a Carol. E eu amo a Carol, ela me ajudou muito, tá me ajudando muito nesse processo de adaptação aqui. Só que ela é muito diferente de mim. E eu percebi isso quando eu cheguei aqui e eu senti muita falta de casa. E eu fui falar com ela, falei, nossa, Carol, eu senti muita falta de casa. Como é que foi pra você? Ela falou, eu não sei, porque eu não senti. Então, tipo, a gente se comparar com vivências dos outros também é um pouco perigoso. Porque a gente cai naquilo, tipo, eu tenho que sentir o mesmo que ele. Só que algumas coisas a gente consegue controlar, então. Eu tenho que ter o mesmo voo, eu tenho que ficar no mesmo lugar. Mas você não consegue controlar o que você vai sentir. Então, isso também é um pouco perigoso. Perfeito. Ações, conseguimos ter um pouco mais de controle, mas agora os sentimentos, como é que faz, né? Não tá nas nossas mãos. E aí, isso que você trouxe, eu acho que eu fiquei pensando assim, comparação, necessariamente, é negativo? O que você acha? Não, eu acho que não. Com certeza não. Eu acho que nada é 100% negativo e 100% positivo, porque a comparação, ela te ajuda a ir para algum lugar também. Então, se você quer se dar bem na vida, você pode usar alguém, você pode se comparar a alguém. Então, tipo, eu quero daqui 5 anos estar trabalhando igual pessoa X. Isso é muito bom, porque você pode estabelecer uma meta pra você. Mas... Uma referência. O negócio é, tipo, daqui 5 anos eu quero estar igual a pessoa X. E aí eu não acho que seja saudável, porque uma coisa é você querer estar com uma pessoa, outra coisa é você querer ser a pessoa. E aí eu acho que isso é um pouco problemático, porque tira muito a sua individualidade, sabe? Sim, sim. Eu fiquei pensando nisso, assim, porque, de fato, né? Acho que comparação... Como que nem ansiedade. Ansiedade demais paralisa, ansiedade demais faz com que a gente se sinta mal, tem muitos efeitos. Mas aquele quesinho de ansiedade um pouco antes da prova, ele é bom, porque te deixa atenta. Então, eu acho que tem um pouco dos dois. Mas a comparação, eu acho que também tem esse lugar da gente, às vezes, olhar e falar, pô, sei lá, fulano de tal, que tá em outro momento que eu, que tem outras... um homem. Um homem, ele tem vários outros privilégios do que a gente. Um homem branco, hétero, no máximo do seu privilégio tem outras. Então, a gente se comparar... pra ele é muito mais fácil certas coisas. Às vezes também vale esse lugar de referência pra gente perceber. Pera, eu não tô nesse lugar aqui porque a gente tá nas mesmas... A gente teve o mesmo caminhar, né? Eu tive escadas diferentes, a outra pessoa teve outras. Então, acho que também serve pra gente perceber, assim... Olhar pra aquele outro não como lugar de... Acho que é isso que a gente tá falando do 880, né? Eu perco, se eu perder, a outra pessoa ganha. Se a outra pessoa ganhar, eu perco.
eu acho que a comparação ela pode ser sim saudável, só que o limite entre ela ser saudável e ser prejudicial é muito tênue. Então, não sei. E ao mesmo tempo é muito difícil você falar, então não compara, então não se compara. Porque a comparação, ela... E eu tô tendo uma matéria que é... Na verdade, eu tô tendo 2 matérias que falam sobre 4 abordagens da psicologia. E tem uma que é sobre a TCC. E não é uma matéria que eu gostaria de me especializar, mas é uma matéria que eu consigo entender com muito mais facilidade. E eu tava vendo que a comparação, ela acontece muito involuntariamente. E principalmente pelos estímulos que a gente tem. Então, você abrir o seu Instagram, que a gente faz isso constantemente, e até mesmo sem perceber, pode ser uma ação muito simples e de demandar pouca energia, mas o conteúdo que a gente consome lá é o tempo inteiro. Então, é muita informação, são muitos estímulos de corpo, vida, carro, roupa, lifestyle. E a gente fica depois pensando, nossa, mas por que eu quero isso? Mas é óbvio que você quer isso. Você abre um aplicativo e você consegue ver várias coisas que você gostaria de ter. Por que você não iria querer desejar isso também? Então, Pertencimento, total. Pô, pra eu ser bem valorizado, estar no grupo que pertence a um espaço valorizado, que tem poder, eu quero ter isso, isso e isso. É muito... E não é algo tão... Não é nada racionalizado assim, né? não é. Então, eu acho que principalmente... Eu não queria falar muito sobre isso, porque... eu acho que muita gente fala sobre isso, mas principalmente questão de corpo, é muito, muito, muito... com uma comparação enorme. E uma comparação com você mesma, com os outros, muito com isso de pertencer, porque para eu ser de tal grupinho eu tenho que ter o padrão X e eu tenho que me vestir de tal jeito. Não, e você viu a nova foto da Kim Kardashian? Sim, A diferença é isso, tipo assim, mesmo que de uma forma indireta, aquilo sinaliza algo pra gente. A mulher que sempre tá criando e construindo moda, construindo o que é o padrão do momento, tá muito magra. Pera, será que outra pessoa também tem que estar magra? E aí a gente começa a entrar numa noia. Eu tava vendo um story da Carol Pinheiro e ela falou que ela nunca posta assim, eu emagreci, eu engordei, meu antes e depois. Ela falou um negócio que eu nunca tinha pensado, que quando você posta um antes e depois, o seu antes pode ser o agora de alguém. Então, a forma como você posta, tipo, nossa, olha como eu tava, gente, olha como eu melhorei. Só que a pessoa que te vê pode estar do mesmo jeito. E como é que isso vai interferir nela, sabe? Sim. É muito... E acho que vale falar, né? Os pensamentos a gente não controla. Acho que é importante a gente lembrar também que os nossos pensamentos, eles são só um bando de palavras e imagens que não necessariamente dizem a verdade. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que eles têm um certo poder sobre a gente. Então, ao mesmo tempo, a gente não tem controle. Muitas vezes eles só vêm. E talvez seja um momento muito nosso de conseguir visualizar, observar esses pensamentos e não sem que necessariamente eles falem algo de nós. Então, por exemplo, Kim Kardashian está magra. Ponto. Não, Kim Kardashian está magra. Meu corpo está magro? Como que está a minha relação com o meu corpo? Será que ele deveria estar? Nossa, eu tenho que fazer uma nova dieta. Quando a gente vê, a gente já tá lá longe, né? Realmente. É aquilo que a gente já fez até um post sobre, que é muito o pensamento do macaco, que vai de galho em galho. Que depois eu descobri que podem ser chamados de pensamentos intrusivos na psicologia. E realmente, tipo... É muito difícil, na verdade não é difícil, é impossível você controlar seus pensamentos. Porque quando você tenta controlar, você já tá pensando. Então não é como se você fosse fazer alguma coisa. O negócio é você acolher, sabe? É uma coisa que eu tento fazer muito aqui. Então, tipo, nossa, isso eu penso muito aqui, que eu tô estudando, tô fazendo as coisas e falo, caraca, eu sou muito burra, cara, como é que... Eu não sei fazer isso. Eu falei, tá, tudo bem, eu não sei fazer isso porque tem um mês que eu tô aqui, eu não sei...
nada dessa metodologia. Eu tô pegando, tipo, os últimos semestres das pessoas que já vão se formar. É óbvio que elas vão saber mais que eu, então o que eu posso fazer a partir de agora? Então, você se acolher nesses pensamentos, porque acaba que não adianta muito você se punir com eles, sabe? Eu acho que depois que você pensa, você consegue ir lá e se acolher, sabe? É não deixar eles. Acho que o difícil é porque a gente cresce aprendendo isso, assim, algo desconfortável na nossa vida. O que socialmente a gente aprende que a gente tem que fazer? Retirar. O que a gente aprende que a gente tem que fazer? Negar. O que a gente aprende que tem que fazer? Punir. E criar esses novos repertórios de acolher, de escutar, de entender os significados, de às vezes falar, opa, peraí, aqui já passou do meu limite, esse pensamento não faz mais sentido. É algo difícil, mas que é possível. Acho que é importante a gente falar isso. Exato. Tanto é possível que as pessoas fazem terapia e muitas pessoas fazem pra justamente entenderem esses pensamentos, né? E cada pessoa, acho que, a depender do seu histórico de vida, realmente vai se comparar e vai ter uma forma de se comparar muito diferente. Então, a minha forma de me comparar, eu percebo que é muito punitivista. É uma forma muito de me punir e querer encontrar, então, assim, justificativas para que faça sentido eu não estar tão bem quanto o que eu estou me comparando. Aí como que eu tento encontrar justificativas? Me punindo, falando, é porque você não mereceu, porque tava tudo nas tuas mãos. De novo, algo que é totalmente meritocrata e não tem como, né? Uhum. Você consegue entender como é a tua forma de se comparar? Geralmente é punitiva, mas eu me xingo muito. Mas eu tenho um negócio que eu não, não gosto disso. Mas eu desisto, eu entro num método tipo de evitação. Então, caraca, não consegui fazer isso. Cara, eu sabia fazer isso, tipo, tão fácil, é tão óbvio. Por que eu não consigo fazer isso? Não vou mais fazer. Não tá, se eu não consigo fazer, não vou mais fazer. Só que isso, pra algumas situações, são muito ruins. E eu consigo identificar, e eu estou conseguindo identificar mais claro ainda aqui. Porque é como se eu viro e falo, vamos sair, vamos pro cinema e vamos fazer isso, isso e isso. E aí eu falo, não, mas eu não tô conseguindo porque eu não tô conseguindo estudar. Então eu não vou sair nunca mais pro cinema. Eu nunca mais vou pro cinema. Eu só vou ficar estudando pra sempre. Então, tipo assim, pra mim é um 8 ou é um 80 muito grande. E aí eu sinto que quando vem esses pensamentos, se eu tô conversando, sei lá, com o Matheus ou com alguma amiga minha, eu já entro assim, num modo super evitativo e super estúpido, tipo de grosseiro. Então, eu não gosto. Não gosto mesmo. E isso eu tento me controlar muito. Faz um tempo que isso não tá acontecendo e eu faço muito isso comigo também. Então, eu mesma me puno. E não é legal, mas acontece. Sim, sim. Eu faço muito isso com coisas que eu sei que eu não sou boa. Por exemplo, jogos que eu sei que eu não sou tão boa. Aí, o que eu faço? Então nem vou jogar mesmo. Então nem sou tão boa mesmo, nem vou fazer. Gente, eu sou péssima com isso. Marcos, ele sempre briga comigo. Por exemplo, Copa está chegando, né? Aí, eu já tô assim... espero que o Brasil ganhe o Hexa. Aí o Marcos fala, não, o Brasil tá muito bom. Então eu falo, vou torcer. Mas o Brasil pode ir pra final com fulano de tal. Aí eu já fico assim, já era, eu não quero mais, não vou torcer mais, então. O Brasil não vai ser Hexa, não vou torcer mais. Nem vou comprar uma blusa do Brasil. Não quero. É uma coisa, assim, meio quase infantil de não saber lidar com uma possível frustração. Porque a gente pode se frustrar. E eu acho que tem isso também de... Parece que quando a gente se compara, parece que aquela pessoa sempre conseguiu de primeira. Então, assim, quando eu me comparo com algo, é como se a pessoa tivesse feito o caminho exemplar até chegar num lugar. Já eu não, eu tô tendo que ter muitos desafios até chegar lá. Então parece que eu não vou conseguir da mesma forma. Só que a gente não sabe os desafios daquela outra pessoa ou daquela outra coisa pra gente se comparar, né? E aí fica um lugar de, poxa, de primeira o outro conseguiu, foi tão perfeito e eu não. E aí a gente tem a dificuldade de lidar, que a gente erra sim, que a gente não sabe fazer as coisas da forma mais certa, que necessariamente pra gente poder acertar e às vezes criar coisas, ou alguém tem que passar essa informação pra gente, nos ensinar,
ou a pessoa vai ter que... Ou a gente vai ter que errar aprendendo, enfim, ou acertar de primeira, mas não necessariamente todas as vezes a gente vai acertar. Eu acho que tem muito, esse lugar de a gente tentar... muitos desses modos disfuncionais de lidar com a comparação, buscando evitar tanto certos incômodos como também emoções negativas. Sim, eu acho que... E isso eu tava vendo muito no livro da Bell Hooks, que você leu, Bia, sabe? Você gostou? Bia, acho que eu tinha que ter entrado mais na vibe, ou seja, eu devia ter lido o livro. Mas nas notas que você fez... Porque, pra quem não sabe, Elisa está lendo as notas que eu fiz do livro. Então, isso. Assim... Mas nas notas que você fez, tem muito isso, né? De tipo... Você ama, mas você não quer se apegar. Então, eu vou amar até certo ponto. E é uma tentativa de se proteger, de certa forma, né? E eu entendo super... Mas você tava falando e... Cara, eu sou... Ainda bem que eu sinto, pelo menos, eu tô numa relação saudável com o Matheus. Mas eu era muito a menina tóxica. Porque era tipo assim... Ai, vamos sair... Ah, não, hoje eu não posso. Então eu nunca mais vou te chamar pra sair. Nunca mais. Então, se você quiser, você vai falar comigo. E você tem que fazer de tudo pra eu ficar feliz. Porque eu não vou mais fazer nada. Olha que eu já tentei. Então, tipo, eu era muito tóxica nesse ponto. Perdão, pessoas. Mas pelo menos você reconhece o erro, aquela... Exato. Passar um pano. Mas... Então... Mas eu entendo isso. Eu entendo de onde vem isso também. Eu acho que é normal, porque... Tem muito isso da gente tá se comparando também com uma história perfeita, né? Uhum. Total. Porque assim, volto a dizer, não existe. Só que fazem a gente acreditar. A gente cresce aprendendo que sim, existem. Que a gente não pode errar. O erro, ele aqui se a gente for pensar, né, na nossa cultura, ele é muito... Ainda mais quando a gente fala assim... Agora, até nesse meio da internet... Quando te colocam ainda mais como aquela pessoa idealizada, a queda é muito grande. E, infelizmente, pra gente como mulher, a gente cresce num espaço em que é idealizado. É como se a gente tivesse que ser muitas coisas e a gente já nascesse assim. Já nascesse muito afetuosa, já nascesse muito amorosa, já nascesse muito cuidadosa. Mas a gente não nasce dessa forma. São habilidades que a gente vai aprendendo. E eu acho que torna esse espaço aí que a gente vai ter que lidar, que aprender, que é isso, assim, vamos frustrar muita gente, vamos nos frustrar muitas vezes, vamos nos comparar com outras coisas e falar, caramba, eu queria estar de outro jeito, mas não estou. Vamos errar no meio desse caminho dessas comparações. A gente vai ter um caminho ali muito bem traçado, que outra pessoa falou que já deu certo, mas pra gente não vai ser igual. Então, não tem como uma pessoa, por exemplo, eu lidei com um problema fazendo dessa forma, você também vai lidar... Sabe aqueles conselhos assim? Mas do meu jeito, foi desse jeito. Basicamente, é isso que a gente faz com a gente, às vezes. Quando alguém, é como se a gente chegasse e falasse assim, Elisa, porque assim, pra mim, a melhor forma de eu me maquiar é usando esse lápis aqui. Aí você tenta, você fala, né? Pô, pra eu fazer esse lápis aqui do jeito que eu quero, eu vou usar, então, dessa mesma forma que a Bia. E aí não funciona pra ti. E você começa a falar, o problema sou eu, né? Não é porque não tem um outro lápis que não funcione pra mim. Não é porque o lápis desse lápis aqui não é legal pra mim. Não é porque, às vezes, porque Bia deu certo com esse lápis. Não, é porque o problema sou eu. E a gente faz muito isso, assim, com a gente. A gente fica se dando pitacos a toda hora do que tá em falta com a gente de uma forma... Fico pensando bem aquelas tias, assim, porque na minha época... Porque da minha forma... E a gente faz isso com a gente. Como que pode? Eu acho que a gente foca tanto em criar um roteiro, tipo, do que tinha que acontecer, que a gente esquece que a gente pode viver. Tipo assim, caraca, eu posso só estar vivendo e vendo o que vai dar. E é muito gostoso também você só viver. E eu acho que as pessoas esquecem que tem essa outra opção. Eu tô vendo muito isso aqui e... Eu fiz um negócio que... Muito psicóloga. Que aqui eu tô vivendo com mais algumas pessoas. E aí, quando deu um mês de cada pessoa,
Eu falei, não, gente, vamos reunir então. E aí eu vou fazer 3 perguntas pra cada um. E aí, como a gente vai ficar 4 meses aqui, são as 3 perguntas que a gente vai fazer 4 vezes. Aí no primeiro mês foi um aprendizado seu, a pior coisa e a melhor coisa. E aí todas as pessoas da casa responderam as perguntas quando completam um mês. Então cada um completa um mês em uma data diferente. E aí o que eu aprendi muita coisa, mas uma coisa que estava muito em mim naquele momento era que tudo muda. E eu percebi o quanto, tipo assim, caraca, eu mudei. E se eu ficasse me comparando, tipo, ai, mas eu era daquele jeito e eu tinha que continuar sendo, eu falei, não, porque nada é aquilo que... Ou ficar se comparando, tipo assim, antes de você ir, você tinha suas expectativas. Se você se comparasse pra fazer exatamente o que você esperou de você, imagina o que você iria perder. Nossa, é muito diferente você perceber e ter uma concepção sua mesmo e falar, nossa, eu não sou assim. Olha só, gente, que coisa a vida, né? E aí é isso. Então, tipo, é incrível você também perceber que você pode mudar, que você não precisa se comparar nem com você, nem com outras pessoas, porque as outras pessoas também mudam. E aí a gente às vezes foca tanto em comparar com alguém que quando a pessoa muda, você fala, ué, mas não era aquilo que eu imaginava. Fala assim, mas é que eu mudei. Então, tipo, acho que tem isso também, que a comparação, ela tá muito ligada com a não mudança, com aquilo que é estático, mas ninguém é estático. Previsível, né? E a gente gosta dessa previsibilidade como seres humanos, mas a vida não é previsível. tem esse porém, a vida, Olha né? só, humor e piadas. Mas eu acho que é esse o ponto. Acho que a ideia é, podemos pegar mais leve com a gente. Com certeza. Acho que isso é um fato. Principalmente como mulheres, a gente pode realmente ter esse olhar de carinho com a gente que as pessoas e a sociedade geralmente não têm. Então é isso. É isso? É isso. A gente volta. Terminei. Comentem se vocês quiserem mais outros temas, outras coisas, nos contem. Não sei, olha, aqui acho que fica melhor de ver o que eu fiz, que nem eu vi direito. Então tá, gente. Um beijo, gente. beijo. E até a próxima. Tchau.